Então, vamos pegar o primeiro exemplo aqui, que é o resfriamento de Newton, né? Lembram que a gente sempre vai trabalhar com exemplos na física, né? Essa aqui é a equação do resfriamento do Newton, e ela quer dizer o seguinte, tá? Ela quer dizer o seguinte, que a temperatura varia com o tempo, então a maneira como a temperatura varia com o tempo é um valor negativo, né? Então é um valor menos, é um valor negativo, então ele está caindo, por isso que é chamado de resfriamento, então a temperatura está caindo, certo? E ela depende, ok, do próprio valor da temperatura menos uma constante, né? Menos a temperatura do ambiente, tá? Então isso aqui é como se fosse aqui um ΔT. A própria maneira como a temperatura está variando depende da própria função, depende do próprio valor da temperatura. O quanto a temperatura vai variar depende do próprio valor da temperatura, né? Ou seja, quanto mais próximo, certo, for a temperatura da temperatura ambiente, certo, menos ela vai variar. Né? Por quê? Porque daí esta diferença aqui vai ser próxima de zero, então essa variação vai ser próxima de zero. Então, quando ele está, por exemplo, a uma grande temperatura, muito maior, por exemplo, que a temperatura ambiente, ele varia rápido. Mas daí, à medida que ele vai resfriando, ou seja, chegando na temperatura ambiente, ele vai diminuindo essa taxa de variação da temperatura, né? Então, nós esperamos que seja alguma coisa desse tipo aqui, tá? Certo? Em que essa temperatura aqui é a temperatura do ambiente. Então ele começa lá numa temperatura inicial e vai aos poucos diminuindo, tá? Então, então vejam só de ver a equação diferencial que governa este resfriamento aqui, você já conseguiu saber tudo. Você não sabe qual que é essa função, mas você já sabe como que é o comportamento dessa função.